com a rosa. Vem 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 com a rosa. E vem com a rosa. Vem com a rosa. O nosso programa começa com uma notícia maravilhosa. Nosso querido Andrés D'Alessandro, para nós Dali, está regressando ao nosso Inter por 6 meses para terminar a sua carreira brilhante no seu Esporte Clube Internacional. Por 6 meses vai defender por mais uma vez as cores do nosso time, do nosso amado Inter. Seja muito bem-vindo, Dali. Mas a gente sabe que o seu objetivo é ser presidente do nosso Inter e será o melhor da história desse clube. Vem com a rosa. Nesse tempo de jornalismo esportivo, quantas Copas do Mundo você cobriu? Eu cobri presencialmente 3 Copas do Mundo. De 94 nos Estados Unidos, eu fui de forma independente, eu tinha o programa na TV Guaíba, e aí eu fiz lá, como a gente diz, quase um offline da Copa, porque como eu não tinha a possibilidade de mandar as matérias atualizadas, eu despachava as fitas na época, tinha que editar, então era um processo bastante complicado, mas foi um trabalho que me deu muito prazer, muita satisfação, né, de fazer essa, ainda mais porque o Brasil ganhou o tetracampeonato lá em 94, depois de tanto tempo, então acho que fui pé quente também, foi uma cobertura muito interessante que eu pude fazer, com o suporte de amigos, como o meu primo José Aldo Pinheiro, como o querido amigo Carlos Frederico Matzenbacher, que me deram um suporte no programa aqui em Porto Alegre. Então eu pude, ir lá e fazer essa cobertura. E foi uma cobertura, como eu disse, assim, é quase um offline. Eu não tinha nenhuma matéria atualizada. Mas tive muitas entrevistas exclusivas com o próprio Carlos Alberto Parreira, que era o técnico da seleção. Nunca vou me esquecer disso. Foi depois do jogo contra a Rússia, o Parreira havia me prometido uma entrevista. E naquele dia ele não ia dar entrevista coletiva, não ia dar entrevista para ninguém. E aí os jornalistas estavam todos ali na volta, tal, e vem um assessor da seleção e diz assim: o Rogério Amaral, onde é que está? Aí eu digo: estou aqui no meio. Tá, então passa aqui. Aí eu passei no meio de todo mundo, e aí fui, em direção, tinha que atravessar o campo de treinamento para ir aonde estava lá o ônibus da seleção, e o Parreira me aguardando para dar entrevista exclusiva. E aí o Haroldo de Souza, que estava junto comigo, o Haroldo fez a cobertura dessa Copa pela Rádio Guaíba de 94 e eu na TV Guaíba. E aí quando os outros jornalistas do centro do país, mas como? Aí o Haroldo só dizia assim: vai lá, vê se não é gaúcho esse aí que está. Grande Haroldo. O Haroldo é um fofo. Eu estou devendo fazer uma entrevista com ele, mas calma. Grande Haroldo. Isso foi de 94, que eu fiz, como te disse, de forma independente. Aí depois de 98, já na Bandeirantes, eu fiz de forma, vamos dizer, semi-independente. Eu arrendava o espaço lá também, mas como eu narrava para Bandeirantes Rede, a Band de São Paulo, a cabeça de rede, me deu todo o suporte técnico. Inclusive, o programa que eu tinha na Bandeirantes, o Camisa 10, como eu te falei, eu fazia meia hora direto lá da França. Que legal! Participavam, comigo foi o Ribeiro Neto, que era repórter meu na TV Bandeirantes, mais o Leonardo Meneghetti, que tinha ido pela Rádio Bandeirantes, e o saudoso Cláudio Cabral, que também tinha ido pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Então nós fazíamos meia hora, da 1 hora que tinha o programa, meia hora a gente fazia diretamente lá dos estúdios do Centro de Imprensa, dos estúdios da Bandeirantes. Então essa Copa também foi uma Copa que teve muito trabalho, mas foi muito prazerosa também de se fazer e deu para se conhecer alguma coisa, viajar um pouco ali pela França, pelos locais que a seleção jogou, enfim.
né? Essa foi a segunda Copa. E a terceira e última Copa, aí eu já fiz de forma totalmente vinculada, tá? Que foi a Rede Pampa de Comunicação, a Rádio Pampa. Eu, inclusive, fui o coordenador, né, coordenador da nossa equipe lá na Coreia e no Japão, que a Copa de 2002 foi nos dois países, na Coreia e Japão. E eu fui o coordenador pela Rádio Pampa. Aí fizemos um trabalho também de muito fôlego, com o Darcy Filho, com o Roberto Brauner, que era o narrador, e eu, que éramos o posto avançado, e toda a retaguarda. O Cristiano Guerra foi o coordenador, né? Hoje o Guerrinha, como a gente chama no nosso jargão jornalístico, atua há muitos anos na Assembleia Legislativa. Mas na época o Guerrinha foi o coordenador aqui em Porto Alegre, e eu coordenei a equipe nessa passada toda de Japão, Coreia. Essa foi uma Copa trabalhosa. Essa sim, né, se teve muito trabalho. Mas também foi uma Copa que ganhamos, né? 2002, a seleção foi pentacampeã com o comando do Filipão, e nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho de fôlego, mas um trabalho também que teve muito sucesso. O tetra e o Pempa. Em 98 não deu, né? 98 foi aquele vice-campeonato para a França, né? Perdemos a final, mas enfim. Então essas foram as 3 Copas do Mundo que eu cobri, 94, 98 e 2002. No nosso momento político de hoje, todo comunista é um incompetente fracassado que acha que as pessoas de sucesso lhe devem alguma coisa. Vem com a Rosa. Qual o momento mais inesquecível de sua carreira até o presente momento? Puxa vida. Essa é difícil. É difícil. Porque a gente tem, assim, muitos momentos, Rosa. Quando, na época de rádio, eu me lembro, quando se dava uma notícia em primeira mão, né, famosos furos de reportagem, era algo, né, que era um momento marcante, tal. Mas assim, momento marcante da carreira, olha, talvez os momentos mais marcantes da minha carreira tenham sido em companhia do Luciano do Vale na Rede Bandeirantes de televisão. Por quê? Eu, como eu falei anteriormente, eu tinha arrendado o esporte da TV Bandeirantes aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu narrava os jogos para a Rede Bandeirantes, né, nacional. Só que a gente não tinha uma presença aqui na programação de domingo à noite, que era o apito final, comandado pelo Luciano do Vale. O Luciano do Vale faz uma falta muito grande. O Luciano do Vale foi um irmão de coração que eu tive, né, e que nos deixou muito cedo, muito cedo. E aí, o que acontecia? O Luciano, todos os domingos, ele me chamava para São Paulo para eu participar do apito final na bancada nacional. Então era ele, era Rivelino, sabe? Isso aí realmente foi muito, muito gratificante. E eu diria, de todos os momentos, de todas as narrações, de todas as coberturas que eu fiz, eu destacaria essa participação em rede nacional no apito final como o momento mais marcante para mim. Foram várias vezes que eu pude participar. E isso foi tão marcante que, por exemplo, nunca vou me esquecer, um programa em que o Luciano falou a respeito da Ponte Preta, que ele era torcedor da Ponte Preta, que era o clube de futebol mais antigo do Brasil, tal, e eu estava na bancada, né, em rede nacional, de não, para aí, chefe, não é bem assim. O mais antigo, é verdade que é por 2 semanas, mas o mais antigo clube de futebol do Brasil é nosso lá. É o Esporte Clube Rio Grande, da cidade do Rio Grande lá. Que foi o primeiro clube de futebol, tanto que o dia do futebol é em homenagem à data de fundação do Rio Grande. E aí a minha surpresa, quando eu voltei, né, a então diretoria do Rio Grande me agraciou com um título de sócio honorário do Rio Grande, né, com um diploma e tal. Então, eu diria assim,
esse foi, né, nesse conjunto de participar várias vezes lá do apito final e dessa homenagem que eu recebi, para mim, o momento mais marcante realmente. Legal. Conte-nos algo inusitado de sua carreira. Nossa, inusitado da carreira. Bom, o que eu posso falar de inusitado da carreira? Uma coisa muito interessante para ver como eu sou antigo nessa área aí, tá? Na profissão. Nós não tínhamos ainda... Bom, o telefone celular só foi aparecer na Copa de 94, na realidade. Tá? Inclusive tem uma reportagem que eu faço, tem uma palestra que eu faço e que eu trago essa cobertura da Copa de 94 como o exemplo de oportunidades. Né? E aí, na época, eu fiz uma reportagem sobre o uso do aparelho celular. Foi a primeira Copa do Mundo que os repórteres de rádio, especialmente, puderam utilizar o aparelho celular. E aí, nessa reportagem, eu falo lá no meu off sobre o uso do aparelho celular. Eu digo, esse pequeno aparelho, e aí aparece um repórter, nem me lembro quem era o repórter, era de uma rádio do centro do país, Rio ou São Paulo, né, com um celular que era um tijolo desse tamanho. Então, tu imagina, em tempos de hoje, tá? Hoje os celulares já voltaram a ter um tamanho um pouquinho maior, né? Porque são os smartphones, tal, ou tablets, alguma coisa, isso. Mas na época que eu fiz isso, era a época de miniaturização dos celulares. Tinham celulares pequenininhos. E aí eu falo e tá o cara com aquele tijolão, e aí é uma risada geral na plateia, né, quando eu falo isso. Mas, enfim, então um momento inusitado da minha carreira foi quando o Figueroa foi embora do Internacional e o Internacional procurava um substituto. E aí veio um jogador que atuava no futebol francês, mas que era capitão da seleção portuguesa, um zagueiro chamado Humberto Coelho. Tá? E esse também foi um momento importante, porque eu fui o único repórter que sustentou, né, o nome do Humberto Coelho, quando especulavam outros nomes e tal, e Humberto Coelho veio a Porto Alegre. Veio a Porto Alegre, aí foi recebido lá no aeroporto Salgado Filho e tal, não deu entrevistas, e só eu fiquei sabendo onde seria a reunião do Humberto Coelho com a direção do Internacional. Tá? E eu fui, na época eu estava na Rádio Gaúcha, tá? Fui. Aí o que aconteceu? Na época tinha unidade móvel que tinha anteninha, tal, bom, era num sítio afastado, onde não tinha como fazer essa conexão da anteninha da unidade móvel. E não existia telefone celular na época, porque isso foi lá o ano foi que Figueiredo foi embora, foi 77 isso, né? 1977, não tinha telefone. Tá? Aí eu tive que combinar com o dono do sítio, tá? Que era um ex-dirigente do Internacional, já falecido hoje, o Rafael Strogo, tá? E aí então é o seguinte, quando terminasse a reunião, ele me liberasse o telefone, ainda com eles lá, com o próprio jogador, para que eu pudesse entrar na rádio e fazer a entrevista. Então, isso aconteceu, eu terminei ao fim da reunião, fazendo a entrevista com todos eles, né, inclusive com o próprio jogador Humberto Coelho. Então, esse foi um momento que eu diria assim, inusitado, onde eu fiquei 3 horas lá, sem poder sair do lugar, porque senão eu provavelmente não ia me deixar entrar de novo, né? E não podia dar a notícia, onde que era e tal. Mas aí no final saiu a entrevista, tudo. E o jogador não ficou no Internacional, terminou não ficando no Internacional. O tal de Humberto Coelho. Comeu um churrasco aqui e foi embora. Não gostou do nosso churrasco? Se você está gostando do nosso programa, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho. Vem com a Rosa. O que você gostaria de dizer que eu não perguntei? Não sei, Rosa, eu acho que tu perguntasse tudo aí a respeito da minha carreira e tal. Talvez a única coisa que eu possa te dizer assim é que o tempo do Internacional, não é? Eu vi muita coisa de política dentro do Internacional
que acontece nos bastidores políticos dos clubes e que eu não desejo que o torcedor veja. Sinceramente, não desejo que o torcedor veja. Porque, e eu digo com absoluta convicção, eu não vou nominar aqui, evidentemente, as pessoas, mas eu sei quem são, quais são essas pessoas. E que eu diria, tiveram uma responsabilidade direta, tá, pela guerra política que fizeram contra a direção da época, que fizeram nos bastidores, que são responsáveis pelo Internacional ter perdido aquele título de 2010, do Mundial. De ter, até hoje, se carrega essa pecha do Mazembe, tá, da eliminação na semifinal daquele Mundial de 2010. Tá? Então, o que eu vi naquele momento, de algumas pessoas que ainda estão circulando em torno do Internacional, em torno da diretoria do Internacional, eu não quero que o torcedor saiba de detalhes e pormenores, porque isso vai, com certeza, desencantar muito o torcedor. Tá? E estou falando só nesse aspecto, não estou falando no aspecto comercial, que hoje o futebol está exclusivamente virado em business, né? Em negócio. A gente sabe disso. Tá? E está inchando cada vez mais. Por isso que o futebol está cada vez mais inflacionado. Eu vejo alguns colegas dizer, tem que ter, né, ingresso popular, tal. Ok, isso seria muito interessante. Mas isso não vai mais financiar o futebol. Não vai mais financiar o futebol. Então a gente vê os valores que são praticados, não estou falando nem de Europa, porque, claro, é um outro valor da moeda, o euro, ou mesmo o dólar e tal, mas eu estou dizendo os valores que são pagos para a elite do futebol aqui no Brasil. É algo que, para mim, foge completamente do que deveria ser um padrão aqui no Brasil, dentro da nossa realidade econômica. Tá? Então isso é outra história. Mas, me atendo exclusivamente à questão de política dos bastidores, eu diria assim, é isso que eu deixo marcado. Torcedor, fique sempre na arquibancada, né, aplauda, vai, o que quiser, né, apoie o seu time, critique o seu time e tal, mas fique sempre com esse imaginário romântico do futebol, tá? Que não queira nunca saber os bastidores políticos de um clube de futebol. Verdade. Rogério, deixa uma mensagem para os nossos telespectadores, que assim como eu te admiro muito e acompanho essa carreira. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês que estão nos acompanhando, que acompanhem, né? Que curtam o canal da Rosa, que curtam o Vem com a Rosa, não é? Porque eu digo uma coisa para vocês. Eu sou um produtor independente há muitos anos e hoje eu vejo o que está sendo essa migração dos veículos tradicionais, né, para a mídia de internet. Então é uma luta. Claro, quem tem mais destaque, quem puxa, por exemplo, um segmento exclusivo, já que estamos falando de futebol aqui, quem puxa um segmento de Colorado, quem puxa um segmento de Grêmio, isso tem a tendência de fazer mais seguidores, ter mais likes e tudo mais, não é? Mas quem, como a Rosa, se dispõe a fazer um programa, de ter um canal de entretenimento, de entrevistas e tudo mais, eu sei o que é a batalha, Rosa, eu sei o que é. Então eu valorizo demais o teu trabalho e eu faço, a mensagem que eu deixo é justamente essa, tá? De que não apenas você que é torcedor, no caso do Internacional, não seguir apenas aqueles que são badalados, que têm os canais identificados com o clube e tudo mais, né? Que sigam esses outros canais, procurem no YouTube ou nas outras plataformas digitais, né, essas opções, tem muitas opções de entretenimento, tá? Então essa é a mensagem que eu deixo, né? Façam aí o clique,
curtam aí o canal da Rosa, porque ela é uma batalhadora de muita qualidade, de muita persistência e que merece todo o sucesso. Muito obrigada, vindo de você, para mim isso é melhor do que um Oscar. Eu te admiro muito Obrigado, mesmo. Rosa. Muito obrigado e até o próximo Vem com a Rosa. A verdade nua e crua. Você é a única pessoa que sabe a verdade sobre a sua vida. Portanto, tudo que falam a seu respeito é problema deles e não seu. Até o próximo Vem com a Rosa.